Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast Tá em Alta Podcast, um dos podcasts de maior alcance aqui de Maringá. A gente sempre traz coisas e assuntos e personalidades que estão em alta aqui em Maringá. E nós hoje vamos conversar com uma pessoa muito querida, uma empresária, ela é presidente da Envolve 50 Mais. Ela tem diversas atuações aqui em Maringá. Ela atua como coach, professora, empresária. Vai contar pra gente um pouco da história dela. Eu costumo dizer, né, que o ser humano ele é muito complexo para ser singular, né? Então, é plural. Estamos aqui com a Malu Yasuki. Seja bem-vinda, Malu. Sinta-se à vontade. Eu agradeço muito esse convite, é uma honra participar desse podcast. Que legal. E é interessante, assim, a gente conhecer, né, primeiramente conhecer esse movimento, né, que é um movimento que está acontecendo, que é um movimento Envolve 50 Mais. É esse nome mesmo, É, é o nome da comunidade, é Movimento Envolve 50 Mais. É bem engraçado que nós estávamos fazendo uma, vamos dizer, chuva de ideias, né? Com as diretoras lá, que nome nós colocamos na comunidade? Porque o Envolve 50 Mais é o guarda-chuva, é o projeto em si. E aí foi criado a comunidade, né? Que nome coloca? Aí um falava uma coisa, outro falava outra. Eu falei: "Gente", aí eu falei: "Eu quero algo com movimento, porque é isso que é o propósito do Envolve 50 Mais, movimentar". Aí falaram: "Então, por que não deixa movimento?". Então aí ficou Movimento Envolve 50 Mais. É bem bacana, nós temos o Envolve, marca, sim, aí o a comunidade envolve, assim, por ordem. O Envolve sim, começou a marca no dia 15 de dezembro, nós lançamos dezembro de 2024, nós lançamos o Envolve, certo. a marca. Em janeiro eu fui convidada para levar esse projeto para a TV. Aí eu criei um programa de TV, Envolve 50 Mais, que eu queria falar com os 50 mais. Da do em julho eu lancei o meu próprio estúdio Envolve 50 Mais. Legal. Em agosto, nós lançamos a comunidade Movimento Envolve 50 Mais. E já estamos aí lançando, já estamos com uma agência de palestrantes. Hoje nós fizemos a penúltima aula da primeira turma. Já tem pessoas já com reserva para a segunda turma. Já estamos também lançando, o Clube do Livro, envolve, book, né, Sim, sim, book legal. club. E temos também lançando também para junho, nós estamos lançando, ainda não tem nome. Hoje nós fizemos uma reunião, eu vim de uma reunião para cá, para lançarmos um projeto mensal de encontro para empresários 50 mais. Detalhe, o 50 mais não é só para as mulheres, é para homens e mulheres 50 mais. Sabe por quê, Altair? Ah, Quando eu era diretora de uma pasta na Câmara da Mulher Empreendedora de Maringá, sim. só para mulheres. Aí eu vou para outro lugar, projeto para mulheres. Eu vou para outro projeto para mulheres. E meu esposo ficava sozinho em casa. Eu saio todos os dias indo para eventos só para mulheres. Um dia ele falou para mim assim: "Não tem nada para homem não, é só para as mulheres?". Falei: "Não, vou criar algo que seja para os homens e as mulheres", porque esse é o objetivo de envolver, não é envolve, é IN, envolve. Mas o envolve, foi esse nome veio de uma do método que eu criei para uma mentoria que eu dava mentoria, sou mentora em negócio, eu dava mentoria mais na área da beleza. E o que eu percebia que elas não inovavam, não fazem network, que está trabalhando tanto, tanto, não fazem network. V de valores.
Valores, eles conhecem como preço, então aqueles valores que moldam nossa vida, né, nós temos os nossos valores pessoais que moldam nossa vida, e a empresa também precisa dos seus valores para crescer. Eu costumo dizer que uma empresa, para dar certo, ela precisa dos 4 pilares como dos alicerces de uma casa, que é a missão, visão, propósito e valores, né. Então, os valores é que moldam a nossa vida, e na empresa que segura, né, toda uma empresa. Valores, oportunidade, organização, que eu achava que sempre falta, principalmente organização financeira na área da beleza, estou falando, mais para salões de beleza, eu onde eu dava mais mentoria. Organização, oportunidade e lucro com velocidade. Então esse era meu método de mentoria. Envolve, com I. Mas quando eu lancei, e aí eu percebi que eu estava dando mentoria para muitas pessoas com mais de 50 anos. E aí foi que eu criei o Envolve 50 Mais. Interessante, interessante, porque esse é um público que é um público extremamente engajado, um público que tem um repertório gigante, não é? E é um público que estava sendo esquecido, Estava sendo esquecido. não é? E assim, a cultura de valorizar esse público é o que faz a diferença, né? Você vê em países de primeiro mundo, eles valorizam demais esse público, não é? Principalmente no Japão, Principalmente, inclusive, você até contar um pouco da sua história, sua trajetória, você teve um tempo que passou no Japão, né? 14 anos. 14 anos, olha só. E é assim, eu queria que você contasse um pouco ali como que foi a sua trajetória, né? Porque quem vê close não vê corre, né? Que fala. É. Eu sou casada com um japonês há 47 anos, eu estava falando com ele aqui e ele achou admirável, 47 anos. Graças a Deus, 47 anos, casada com um japonês, e eu tinha um sonho desde pequena, eu sou baiana, e desde pequena eu tinha um sonho de casar com um japonês e morar no Japão. Eu sempre falava para minha mãe: "Eu vou casar com um japonês e vou morar no Japão". Detalhe, na minha cidade não existia japonês. Meus pais nunca tinham visto um japonês. O primeiro japonês que ele viu foi o meu esposo. E aí nós casamos, fomos para o Japão, hum, eh, moramos lá por 14 anos, lá eu dava aula, né. E eu falo que o Japão, assim, além do sonho, foi um aprendizado, assim, muito grande, porque a cultura japonesa, eu falei que todo mundo deveria conhecer o Japão um dia, porque eu até falava lá, falei assim: "Nossa, o Brasil deveria sempre mandar professores para o Japão, para treinar no Japão, porque o ensino do Japão é muito bom, a cultura japonesa é muito boa. Eu admiro, eu não sei porque eu falo, se existir vidas passadas, em outras vidas eu era japonesa, porque eu amo aquele país. E lá eles valorizam muito as pessoas idosas. Então, 50 mais para eles lá é jovem. Porque é um país que tem muitos centenários, né? Tem muitas pessoas com mais de 100 anos. Então, 50 anos lá para eles são Que jovens, legal. jovens mesmo, né, então eles valorizam muito. E eles vivem, o japonês ele vive muito bem, assim, eles sabem. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live falando sobre nossa criança interior, e o que que é a criança interior? É buscar a brincadeira, né, o brincar faz com que a gente renove. Os japoneses nós aqui achamos que os japoneses são sérios, mas eles brincam muito, eles curtem a vida. Então, é uma cultura bem legal para a gente aprender, e eu trouxe muita aprendizagem do Japão, Muita aplicação, né, muita pra cá. aplicação. Muita Hoje aplicação. eu aplico muita coisa em tudo que eu faço hoje, principalmente, não sei se você já leu o livro Ikigai, É. uma lição, são várias lições de vida, e ensina a gente a criar as coisas de forma sustentável e viver a vida cada momento. Como que é o nome desse livro? Ikigai. Ikigai? É.
E no caso, então, vem trabalhando essa questão de mentalidade, de estilo de Não, o vida? Ikigai, é razão de viver. Então, Ikigai é razão de viver, é razão pela qual nós vivemos, o porquê nós vivemos, qual o propósito na nossa vida. Então, é encontrar a nossa razão de viver. São 5 princípios do Ikigai, mas nós não vamos falar do Japão aqui agora, nós vamos falar do Envolve. Isso, e a gente daqui a pouco vamos puxar aqui algumas recomendações de livros, Hum, né? Explorar essa parte nossa, tem sua. muito, eu leio muito. É. Leio muito. Eu leio, em média, um livro. O meu neto também lê muito, então outro dia eu falei assim, esse ano minha média é 12 livros para ler esse ano. E meu, ih, vó, então você vai perder para mim, porque eu já li 3 em, acho que um mês ou 2, ele leu 3. Então eu leio muito, meus filhos também leem muito, e eu leio uma média de um livro por mês. No Japão eu lia 4 por mês, e lá Nossa, eles leem muito. é uma cultura de De leitura leitura, eles leem muito muito. Então, forte. dentro do trem, como eu dava aula, eu ficava 2 horas dentro do trem, então 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. De manhã, eu ia corrigindo provas ou passando já o conteúdo já para aplicar, né. E à tarde eu voltava lendo, então eu lia muito mesmo. Que legal, hein? Interessante. E assim, dentro desse movimento, trazendo aqui sobre o movimento 50 a mais, vocês têm ali então um ecossistema com várias Um que ecossistema. abraça esse pessoal, né? Que daí oferece, que nem você colocou, mentoria, oferece acompanhamento, enfim. Fala um pouco aí. Você falou um pouco, mas eu acho que é legal você. Então, o Envolve, eu falei que tem 2 coisas que eu não abro mão dentro do Envolve. Que é dentro da comunidade, que é para homens e mulheres. Primeiro passo é esse, é para homens e mulheres 50 a mais, porque o propósito do Envolve é recriar e cocriar a vida depois dos 50 anos. Porque o que que acontece? Eu percebo, assim, muitas diretoras de escola, muitas professoras e outras pessoas que trabalham na vida inteira, trabalhando no meio, principalmente assim em escola, que nós fazemos sempre a mesma coisa. Todos os dias são praticamente os mesmos amigos e as mesmas coisas que nós fazemos. E quando nós aposentamos, fecha um ciclo. E aí parece que a vida. Eu falo que passar a criança para o adolescente, quando ela passa da fase de infantil para a adolescência, ela sofre. Os pais sofrem também essa mudança. Da do adolescente para adulto também há uma ruptura, também há esse um pouco de sofrimento, se não for bem trabalhado, né. E quando chega da fase adulta para os 50 mais, que chega os 50 mais, é como se fechasse um ciclo e a primeira impressão, o primeiro sentimento é: "E agora? O que eu vou fazer?". Então, nesse momento, muitas pessoas quando estão trabalhando, tá louca para aposentar. "Ai, não vejo a hora de aposentar". Ok, primeiro mês está ótimo. É viagens, é curtindo os netos, é passeando, né. Mas depois de um mês, a gente começa a cansar. E aí aquele cansar, aí a gente quer ficar em casa. E aí, e os nossos amigos? Começam a eu até escrevi, eu escrevo poesias também, até escrevi, tem um livro, tem a poesia, né, E Agora José, eu escrevi isso. E agora, né, o que nós faremos depois disso? Porque aí começa, parece, é como se nós nos fechássemos dentro de uma bolha, porque a aposentadoria ela vem como algo muito bom e depois passa a ser algo assim muito, a vida não tem mais sentido. E aí é que entra o Envolve, que é para recriar a vida depois dos 50 anos, recriar e cocriar a vida, é trazer o futuro para o presente, que é o cocriar, né. Trazer esse futuro para o presente e modificar. Eu posso fazer isso, não preciso mais ficar dentro de casa, não preciso ficar, só cuidando de netos. Então, eu posso mudar minha vida. Agora nós
temos todas essas oportunidades. Eu já estou com 67, mas assim, mulher de 50 anos, hoje eu tenho amigas de 50 anos que estão lindas, maravilhosas, bonitas mesmo, né? Sim. Então, vivendo uma vida como nunca viveram antes, porque agora nós temos dinheiro, né? Não Sim. tanto, mas Uhum. nós temos o dinheiro e temos tempo. Então é hora de aprender coisas novas. Eu tô querendo fazer um curso de DJ. Oi. Eu Que tô louca legal. para fazer um curso de Não, e eu vou DJ. falar pra você, a gente precisa entender esse segredo seu, assim, porque você fala com uma vitalidade, né, com uma energia muito legal, assim, que é legal o pessoal se inspirar nisso, né? Assim, para chegar, qual que é o segredo? Vamos trabalhar aqui esse ponto. É alimentação, é estilo de vida, como que faz pra não, que nem você colocou, às vezes a pessoa chega ali, aposentou, qualquer coisa do tipo, e fala: "Não, acabou", né. Mas qual que é o segredo? Vou pegar aqui, Meu extrair o Deus, ouro aqui da Malu. meu Deus, já me perguntaram: "Malu, o que que você faz para ter toda essa vitalidade?". Olha, não pense que eu não sinto dores, viu? Eu sinto. Eu tenho uma perna quebrada, eu quebrei essa perna no Japão, em acidente no Japão, há 40 anos. Eu sofro com dor, mas eu faço natação, eu faço musculação. Natação era um sonho antigo. Entrei esse ano, coloquei como meta natação. Cheguei, entrou o ano, já fui lá e já fiz minha matrícula. Ando de bicicleta, cuido da minha casa, leio muito. Eu durmo sempre, geralmente meia-noite, meia, uma hora, eu leio. Eu tenho programação para tudo. Olha. Assim, eu faço meu planejamento anual, o que que eu quero alcançar naquele ano. É tão incrível, Othaí, porque eu faço para o ano. No mês de setembro, outubro, eu já alcancei tudo que eu queria para o ano. Então, eu faço anual, faço semestral, mensal e semanal e diário. Todo domingo, eu é igreja, eu sou católica, eu vou à igreja, eu fico com meu esposo, com a família, meus filhos, netos. À tarde, planejamento. Faço meu planejamento semanal. Segunda eu cuido, eu não misturo. Segunda-feira eu cuido de um projeto, terça-feira de outro projeto, quarta de outro, quinta de outro, sexta eu não cuido de nada, não marco nada para sexta-feira. Então, sexta eu deixo livre para coisas que circunstanciais, vamos dizer assim. Eu gosto muito do livro do ai, Cris Cristiano, não lembro o nome, que é A Tríade do Tempo. Ah, Eu adoro o livro dele. Então, assim, eu sexta-feira eu deixo, é até dica dele, para as coisas que eu não consegui fazer na semana, eu deixo na sexta. Sábado é do marido. Então, sábado eu nem celular eu pego, já coloco lá no grupo. Não me procure no sábado, não respondo, não. Sábado, por que isso? Foi sempre assim? Não. Um dia meu esposo falou assim: posso te pedir uma coisa? Falei, sim. Achei que ele me pediu para fazer alguma coisa. Ele falou assim: você já percebeu que você não tem um dia para mim? É para os seus projetos, é para suas amigas, você dá mais valor às suas amigas do que eu. Eu falei, nossa. Aí é. eu vi que eu estava errada. Eu deixei o dia de sábado para ele. Aí nós durmo até tarde, vamos, saímos. Também nem em casa eu leio. Sábado é para sair, para passear. Nós saímos para almoçar, depois voltamos, assistimos um filme, só nós dois ali. Então isso fortalece o casamento. Ó, vou falar pra você está trazendo pra nós aqui algo que é o suprassumo, né, Moisés? Como se fala, um néctar, o ouro, não é? Porque querendo ou não, você falou 47 anos quarenta e é um sete anos. número, realmente impressionante, né? De pessoas juntos. Hoje, infelizmente, vivemos um tempo, né, que, que as pessoas acabam trocando de relacionamento como se estivesse trocando Trocando de roupa. de roupa, né? É, muito. Hoje está muito complicado, né? E assim, dizer que eu nunca briguei, não, Não, aí claro, seria não. mentira, Sim, sim, né? sim. Quer dizer que sempre tive uma vida maravilhosa. Os 14 anos do Japão foram os melhores anos da minha vida.
A nossa família, nós brincávamos, nós saímos. Foram anos assim de diversão, de muito trabalho, de muita alegria. 14 anos, eu nunca briguei com meu marido no Japão. Foi assim, muito gostoso. A gente passeava, a gente jogava baralho, jogava dominó. Então, assim, era união familiar muito legal. Tanto que meus filhos cresceram. Hoje, meus filhos são bem família, e são, graças a Deus, são muito bem educados. Mas antes de ir para o Japão, eu tive uma vida muito sofrida. Eu trabalhava muito, a gente ia trabalhar até as 2 da manhã, eu dava aula e tinha uma confecção. E eu trabalhava até as 2, 1h30, 2 horas da manhã. Mas sempre assim, naquele ritmo corrido, mas falar assim, igual você está falando, qual é o segredo da vitalidade? O segredo é se amar. Se amar. Amar. Primeiro, eu costumo dizer, eu sempre falo, Altair, que o autoconhecimento é a chave mestra que abre todas as portas. Não é apenas uma porta, abre todas as portas. E pena que eu vim conhecer isso depois da formação depois dos 50 anos que eu resolvi fazer o coaching, né? Que eu fiz 8 formações, depois eu fui para MBA no Unicesumar, e eu aprendi como o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, modifica a sua vida. Porque antes eu brigava muito com meu esposo, porque eu não me conhecia. Então, é muito fácil você jogar a culpa no outro, no parceiro. Então, eu quero falar para você que está jogando a culpa no seu parceiro, comece a olhar para você mesmo. Será que a culpa é dele ou a culpa está em você? Tem um ditado que a gente diz: quando nós apontamos, né, para outra pessoa, tem 3 dedos apontando para nós. Isso é tão forte, tão real, porque eu tinha um chefe que ele falava assim: "Dona Malu, nossos erros estão na nuca, só quem enxerga são os outros". Então, assim, realmente nós não enxergamos nossos erros, e aí nós apontamos o erro no outro. Então, quando eu aprendi a me conhecer, eu vi que o problema estava mais em mim do que nele. Então aí eu comecei a colocar todas as coisas ruins dele e as coisas boas, e eu vi que as coisas boas ultrapassavam as coisas ruins. E aí eu comecei a colocar os meus erros no papel. Isso é autoconhecimento, isso é você olhar para si mesmo e ver onde eu estou errando e procurar corrigir. Tem que ter Aí coragem, né? E tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque admitir nossos erros é muito difícil. Quando você enxerga os seus erros, nossa, eu falei assim, eu era chata. Aí eu descobri como eu era chata, como eu era implicante. E eu vou falar pra você, esse olhar sincero em relação a nós, que nem você colocou, precisa de coragem, né? Você falou de formações, envolve essa questão também de autorresponsabilidade? Claro, claro. É, é, Quando você faz essa análise, quando você aprende a se conhecer, primeira coisa que você descobre é quais são. Hoje eu faço isso, quando eu dou mentoria, eu faço isso com as pessoas. Quais são os seus valores que moldam sua vida? Eu sempre achei que meu valor principal era responsabilidade. E aí eu descobri que não. Meu valor principal é reconhecimento. Então, aí eu falei para o meu esposo: sabe por que que a gente briga tanto? Porque você nunca reconhece nada que eu faço. E eu não quero que você me dê presentes caros. Eu quero que você reconheça o que eu faço. Aí eu comecei a perceber que no emprego, eu tinha trabalhava em uma escola no Japão, onde era $2.000 livre, de tudo, de almoço, de jantar, tudo, era livre, $2.000. Mas eu não tinha o reconhecimento que eu precisava ter. Aí eu fui para outro ganhando menos, porque eu sempre era reconhecida. Aí foi quando eu comecei a perceber que realmente aqueles valores moldavam minha vida. E eu comecei a passar isso para o meu esposo. Isso eu gosto, isso eu não gosto. E aí, autorresponsabilidade é quando você olha para si mesmo e vê: não, eu estou errada. Vou pedir perdão.
Eu falo que há duas coisas na sua vida que mudam a sua vida: perdão e agradecimento. Quando você aprende a perdoar de verdade, você cresce. Quando você aprende a agradecer, agradecer por tudo, coisa que os japoneses eles são muito bons nisso. Os japoneses agradecem por tudo, Por né? tudo. Tudo. Eles têm esse costume de agradecer pela sombra, pela água, por tudo. Então, quando nós começamos a agradecer as coisas pequenas, tem uma outra frase que é minha que eu digo assim: nós caímos, Altair, nós escorregamos. Quando a gente está na rua, escorrega uma vez. E essa frase veio depois que eu levei um escorregão e eu caí. Estava com uma sandália e eu Sim. escorreguei. Quando eu vi, eu falei, mas é uma pedrinha tão pequena e fiz. Mas nós não caímos com as pedras grandes, porque nós desviamos dela, nós caímos com as pedras pequenas, que a gente escorrega e cai. Isto vale para as empresas, para o casamento. Nós perdemos nosso casamento com as pequenas coisas. Do Pequenas. dia a dia, a gente vai acumulando, aquilo vai acumulando e vai enchendo, e de repente, nosso balde é um pingo todos os dias de algo ruim, de repente ele está transbordando. Nas empresas também. Nós fechamos nossa empresa, as portas da nossa empresa com pequenas coisas que acontecem todos os dias e você não valoriza, porque você não olha para as pequenas coisas, você olha para as grandes. E são as pequenas que fazem fechar as portas. São as pequenas coisas no casamento que fazem você acabar com o casamento. Quando eu percebi isto, eu criei até essa frase. Nós escorregamos na vida com as pequenas coisas, tanto no casamento como na empresa. E nós, aí, olhar para nós, as pequenas coisas, e começar a agradecer, nós nos engrandecemos. Ficamos Total. grandes quando nós aprendemos a agradecer as coisas pequenas. Não, total sentido. Isso é de fato, quando você coloca o radar nessa direção, fica muito mais claro as coisas, né? Porque às vezes está preocupado com a pedra grande ali, mas as pequenininhas, Os ninguém pequenininhos que a não, gente escorrega. e vai ali que escorrega e cai. Então, isso é muito, muito interessante. Eu sei que na tua mentoria você trata isso com mais profundidade, né? E traz também muito mais clareza, assim, mas no caso, se fosse colocar só a ponta do iceberg aqui, Hum. como que a pessoa poderia perdoar e se perdoar? Teria colocar um Como que a desafio aqui. A gente pessoa. não falou isso, mas Nós não falamos só em nada, né? Nós não combinamos não nada. combinamos nada. Como que a pessoa pode perdoar e se perdoar? Volto de novo ao autoconhecimento. Se perdoar é quando você se conhece. Se você não se conhece, você não se perdoa, tá? Quando você se conhece, você se perdoa. E você consegue. Quando você se perdoa, você consegue perdoar os outros também. Ó, tem outra coisa também que eu criei. Uma coisa está ligada na outra. Eu falo que nós crescemos na vida com três coisas importantíssimas: amor a si mesmo, amor a Deus e amor ao próximo. Eu até criei que é a tríade do amor: amor a si mesmo, amor a Deus e amor ao próximo. Se você não se ama, você não consegue amar a Deus, porque Deus está dentro de nós. Se você não se ama, você não consegue amar o outro, porque primeiro você precisa amar a si mesmo para amar o outro. Então, se você não consegue se perdoar, você não consegue perdoar o outro, se você não perdoa a si mesmo. Então, qual é o segredo que eu digo para você que eu aprendi na vida? Primeiro, ame-se, valorize-se. Ame-se em primeiro lugar. Não é o seu marido, não é os seus filhos, não é o seu pai, nem sua mãe. Ame-se em primeiro lugar. Porque se você se amar, você consegue amar o seu marido, amar o seu pai, sua mãe, seus filhos e amar o outro. Quando você se ama, você consegue ver os seus defeitos e perdoar. Isso é Aí legal. entra a criança interior, onde você diz: eu te perdoo, porque você estava fazendo porque você não sabia. Hoje você sabe.
então eu te perdoo. Tá? É como Isso é perdoar os nossos pais. Quantos nossos pais erraram tanto na nossa não, criação? isso é uma atitude que não só exige coragem, mas também Humildade. humildade, né? Humildade. Você sabe que a pessoa que vive culpada, né, com culpa, qual que é a punição da culpa? A pessoa que vive culpada, trazendo aqui para você, ela naturalmente aceita, vamos dizer assim, punição, Ela né? se Então, por exemplo, tranca. ela tá ali, então como ela fez algo que ela não se perdoa, então se acontecer alguma coisa com ela de errado ou qualquer coisa, ela fala assim, não, isso está acontecendo por causa disso, né? Então Né? ela vive se punindo Se punindo. e aí não se perdoa, né? Esse- Trazendo só Isso, um pouco, você isso vai aí falar. tem um, isso aí tem um nome, tá? É. Isso aí, como coach, como na MBA, estudei bastante o PNL. Então, tem um nome para isso e tem tratamento para isso. E é difícil a pessoa chegar ao tratamento sem conhecer a realidade. Então, isso aí vem da infância. Nós somos. O nosso adulto, o nosso ser adulto, é do 0 aos 7 anos. Antigamente, sempre os psicólogos falaram em 5 anos, e eu sempre falei, é até os 7 anos que nós formamos o nosso adulto, nosso ser adulto. Então, lá na infância, igual eu estava falando antes, os nossos pais, principalmente eu, que já tenho mais idade, nos criaram de forma mais errônea, vamos dizer assim. Para eles estava certo, porque eles também foram criados assim. A minha mãe, ela nunca deu um abraço em nenhum dos filhos. E todos os meus irmãos falam disso. Eu também sentia muito. E quando eu fiz o coaching, que eu aprendi, que eu perdoei a minha mãe porque ela foi criada daquela forma. Então ela não tem culpa. E eu não falei para ela, eu falo mentalmente, a gente fala, isso aí a gente faz, é um tratamento que a gente faz. Eu te perdoo, minha mãe, porque você não sabia o que estava fazendo. Você foi criada dessa forma. Então você começa a liberar o perdão para essas pessoas. Então é, é tão incrível isso que eu fiz, e a gente faz só em pensamento e a resposta veio. Eu atendi não sei se dá para falar aqui, Sim, pode falar. eu Tudo que você atendi quiser. uma moça daqui da região de perto. Ela falou que o sonho dela era ter um salão de beleza. Eu falei: "Por que que você não tem?" Ela era manicure. Ela falou assim: "Porque minha mãe sempre falou para mim que eu não prestava para nada." Essa foi sempre a fala da minha mãe. Eu falei: "Quando que ela falava isso?" "Ah, eu tinha 7 anos, eu tinha cuidado dos meus irmãos pequenos. Eu tinha 5 anos, eu tinha cuidado dos meus irmãos pequenos. Eu tinha 7, eu tinha 9, eu tinha 11, eu tinha cuidado dos meus pequenos." Eu não dava conta de tudo. Minha mãe trabalhava, porque nós éramos sozinhos, meu pai não saiu de casa, e enfim. E a mãe, quando chegava, não achava tudo pronto. É lógico que quando criança vai dar conta de tudo, ela falava: "Você não presta para nada, você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém, você não presta para nada." E aí ela queria ter um salão, mas tinha medo. Ela tinha o dinheiro, mas tinha medo de montar o salão. E aí eu fiz o trabalho com ela, nós fizemos o trabalho de perdão e agradecimento. Perdão e agradecimento. Isso foi numa quinta, quarta ou quinta-feira que eu atendi. E aí na segunda ela falou: "Malu, pode me atender hoje?" Eu falei: "Claro, que aconteceu alguma coisa." "Não, quero te contar o que aconteceu." Ela falou: "Olha, todos os domingos eu vou na casa da minha mãe e eu choro, eu vou lá chorando." Meu marido já falou para mim, ela já tinha 3 filhos. Meu marido já falou para mim que não é pra gente ir lá mais, porque eu sofro quando eu vou lá. Minha mãe me faz sofrer. E dessa vez, foi quinta-feira que você me atendeu, o tempo todo eu falo pedindo perdão e agradecimento, perdão e agradecimento. É um ritual que a gente faz. Quando eu cheguei lá na mãe, nós almoçamos como de costume, e aí eu fui lavar a louça.
Quando eu estava lavando a louça, a a minha mãe, ela estava lavando a louça. Aí ela disse que sentiu uma vontade tão grande de dar um abraço na mãe. Aí disse que ela veio por trás e abraçou a mãe e falou: "Mãe, eu te amo". Diz que eu até emociono. Hum, Aí disse que a mãe virou para ela e falou assim: "Filha, quantos anos eu espero você falar isso". forte. Aí disse que as 2 choraram muito e ela tirou, ela falou assim: "Tirei um peso de dentro de mim tão grande, tão grande". Aí disse que ela tomaram café e tudo, saíram. Na hora de sair, a mãe dela veio com um pouco de uma coisa de dinheiro, falou: "Filha, esse dinheiro eu tô juntando para você montar o seu salão". Aí ela montou o salão dela. Falei: "Olha como Você vê, né? o perdão modifica a vida de uma pessoa". Total. Então, assim, perdão e agradecimento, porque nossos pais fizeram muito por nós, então nós precisamos, não importa como foi seu pai ou sua mãe, perdão e agradecimento. Perdoa e agradecimento. Perdão não é para a pessoa, é para nós mesmos, né. Quando nós pedimos perdão, nós estamos fortalecendo Você se nós, liberta se liberta daquilo de um peso. e você consegue se transformar, né? Porque Nossa, senão você fica muito, preso a muito, algo que. muito. Então, assim, a pessoa que culpa os outros, ela tem esse problema lá na infância. Então a gente precisa, a gente vai fazendo, a gente vai voltando à infância, a gente faz um trabalho assim, vai Você voltando. me lembrou de uma coisa que o povo de Israel, né, trazendo um pouco da Bíblia, eles eram para ficar poucos anos no deserto, né, mas eles ficaram reclamando, 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 ficou 40, né? Reclamar, você sabe qual é o significado, né? Não, pode falar. Quando você clama, você está pedindo a Deus algo, né? Clamar, você está ali Sim, pedindo fervorosamente alguma coisa. Reclamar é pedir em dose dupla. Então, quando você reclama, você está pedindo aquilo que você está reclamando em dose dupla. Por isso que quem reclama demais sofre, 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 porque ela está pedindo em dose dupla. Então, pare de reclamar e comece a agradecer. não, você falou, né, extraordinário isso daí, sabe? Porque aquela pessoa que só reclama é uma energia ruim, né? Uma Quem quer energia. ficar perto de uma pessoa que Ninguém, né? reclama? E aí tem pessoas que tem esse vício Vício. emocional. É um vício emocional de Eu só ficar conheço reclamando, muitas assim. né? Muitas E pessoas que adoram reclamar e adoram botar a culpa. Tem pessoas que, assim, a empresa dele não vai para frente, porque a culpa é do governo, a culpa é da chuva, é do sol, é do pó, é dos clientes, é de tudo, menos dele. Então, se você reclama da sua empresa, eu vou te dizer uma coisa: toda empresa é reflexo do dono. Se você reclama da sua vida, olhe no espelho. A nossa vida é como um espelho. Nós olhamos, é o reflexo nosso ali. Então, o que você está vendo? Posso ensinar aqui com uma. certeza. Ó, eu vou te ensinar algo que eu faço e eu ensino para as minhas mentoradas. Todos os dias, ao levantar, vai escovar os dentes, pinte o cabelo, passa batom e olhe no espelho para você mesmo e diga: "Eu te amo". Fala o seu nome: "Eu te amo. Você é linda, maravilhosa, é filha amada de Deus, você é inteligente, você". Não fale o que você quer, fala o que você é. "Eu sou linda, maravilhosa, eu faço isto. Eu me amo, eu olho para o espelho e eu falo: "Eu te amo, Malu. Você é linda, maravilhosa, inteligente, você é amável". Então, quando eu passo essa mensagem para o nosso cérebro, você acredite que uma mentira contada várias vezes, ela passa a ser verdade. O cérebro, quando você começa a passar essa mensagem para o cérebro, passa a ser verdade. Então, aí você, no Sim. início do podcast que você me perguntou: "Qual o segredo da vitalidade?". Pode ser esse o segredo. Não, isso é total, porque eu vejo assim, essas questões de visualizações, né? De você visualizar. A gente recebe, na minha visão, a gente recebe tantos estímulos aí, né, midiáticos, estímulos familiares, estímulos de vários ambientes, que são estímulos que muitas vezes nos coloca totalmente para baixo, não é? Então, quando a gente toma o protagonismo, né, de Hum. dizer o que que nós somos e o que que nós poderemos ser, eu acho que daí a gente se interpõe a esses estímulos, né? Sim.
E aí você visualiza. Isso aí é uma técnica. Tem uma frase de Jim Rohn que eu amo de paixão. Jim Rohn é um Sim. escritor, né, e mentor, e ele diz que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você vive num ambiente tóxico, você também passa a ser tóxico. Se você vive num ambiente alegre, você passa a ter alegria. Se você vive num ambiente de tristeza, você é contaminado por aquela tristeza. Então, isso é verdadeiro. Você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, olha o ambiente que você está vivendo, com quem você está vivendo. Primeiro segredo do sucesso é andar com pessoas de sucesso, né? Isso é total, né? Porque você acaba equalizando a energia, né? Equalizando, você começa a respirar aquele ambiente. Da mesma forma que a pessoa, se é verdadeiro, né? Que a pessoa que começa frequentar um ambiente que todo mundo fuma, né? Um ambiente que todo mundo ali usa drogas, não é? É natural, é um pouco mais fácil você começar a usar drogas. Sim, Se é fácil pro lado negativo, é fácil também pro o lado lado positivo. positivo. Você está num lugar onde as pessoas têm o hábito, né, de leitura, hábito de gostar de estilo de vida, né, saudável, hábito de crescer e tudo. Naturalmente, e as mentorias servem para isso, né? A Sim, pessoa que compra a tá. mentoria, ela está comprando o Nossa, ambiente. está comprando. Então, eu dei um exemplo aqui. No Japão, eu li um livro por semana. Aqui eu leio um livro por mês. Por quê? Não tem um ambiente de leitura, né? Nós não temos essa cultura de ler, ler, ler bastante. Você entra num trem no Japão, quase todo mundo está com um livro na mão, ninguém conversa. Não fica conversando, batendo papo. Se começar a falar alto, os japoneses já reclamam, né? Ah, Então, aí a gente fica com o livro lendo. Então, o ambiente influencia a nossa vida. Precisa influencia saber. totalmente, né? Se fosse indicar alguns livros aí pro pessoal tá melhorando a várias áreas da vida, quais livros você... Nossa, muitos, muitos livros. Olha, eu li essa semana, eu adorei. Acho que eu li em 3 dias aquele lá. Sim. É, O Homem Mais Rico da Babilônia. Meu Deus, se você quer melhorar de vida, leia esse livro. Leia e siga, né? Porque é muito, muito bom, né? O Ikigai é um livro muito bom para melhorar a vida. Se você procrastina muito, seu tempo não dá. As pessoas perguntam, quanto tempo? Eu tenho uma cliente que ela fala, chega lá em casa 10 horas, eu atendo ela 10 horas. Ela falou, Malu, que hora que você levantou? Eu falei, 8, 7h30. Meu horário de levantar é 7h30. Eu tenho Sim. acordo às 7, depois eu fico 30 minutos fazendo alongamento, mas eu levanto 7h30. E já está tudo pronto. Aí você lê o livro A Tríade do Tempo. Vamos dizer assim, se você tem uma empresa e não está dando certo, leia O Monge Executivo. Nossa, tem muitos. Que legal, Eu que estou legal. lendo agora Oceano Azul, estou gostando bastante, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, a hora que nós falamos, está difícil ser Oceano Azul. O que que é Oceano Azul, né? Porque nós temos ali o Oceano Vermelho, né? Que é onde os tubarões, e agora o Oceano Azul, que é aquela coisa que você descobre um nicho de mercado onde você possa nadar tranquilamente, que você está no Oceano Azul. Sensacional, Tem sensacional. vários livros, Não, e vários. eu vou falar pra você, a gente inclusive fazer uma parte 2 qualquer dia, a gente conversar sobre, porque, querendo ou não, você tem muito conteúdo, muito repertório, e eu vou falar pra você, o podcast é pequeno. Não é à toa que nem o pessoal nos acompanha aqui, isso aqui só foi a ponta do iceberg. Se você quiser continuar esse assunto, existem várias formas do pessoal continuar esse assunto, né, Sim. Malu? Hoje Só me você seguir. hoje você nas suas redes sociais você entrega bastante conteúdos nesse sentido, né? Eu entrego você sabe que até que eu deveria entregar mais, mas eu estou planejando para entregar mais. Porque eu estou muito envolvida com o Envolve, e o Envolve, minha missão de vida é ajudar outras pessoas a serem melhores a cada dia. Isso eu tomei como missão de vida.
E eu estou fazendo isso. Até o meu cinegrafista um dia falou para mim assim: Malu, você já percebeu que você está formando aqui uma escola de palestrante? Porque pessoas que entraram lá comigo no Envolve sem nunca ter palestrante, não, de apresentadores, de âncoras, né? E tem pessoas que já estão na Band trabalhando, que começou lá comigo. E Legal. assim, eh, hoje eu estou mais preocupado em trazer pessoas para o Envolve, para a comunidade, para ajudar essas pessoas a crescerem, do que os meus conteúdos. Mas, me siga lá no Envolve com I, tá? INVOOLV 50 mais, ou Malu Alves Yasuki ponto Envolve. Tenho 2, tem o meu pessoal e esse outro. Sim. Mas eu estou sempre fazendo lives, eu gosto muito de Pessoal que quiser fazer também depois contratar alguma palestra e tudo sim, mais, é por ali, né, também. sim, pode chamar lá no Envolve, além das na eu não eu sou tenho várias formações em palestrante, mas eu estou formando palestrantes. Tem palestrantes bons, hein, muitos bons. Legal, muito bom. E também posso ir falar eu falo sobre, espiritualidade e prosperidade. A Legal, minha muito bom. palestra é sobre prosperidade, eu quero ensinar você a ser próspero. Sensacional, Malu. Poxa, como se fala, a gente superou as expectativas, né? A gente é aquela coisa, podcast, tudo pode acontecer. E foi um momento de muito aprendizado. Gostaria de agradecer aí por você ter disponibilizado e ter trazido para gente aqui todo esse conhecimento, né? Toda essa visão, essa experiência, essa forma de encarar a vida. Gostaria de registrar meu agradecimento aqui para você. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui. Eu amo passar essas histórias, assim, porque às vezes a pessoa acha assim: "Nossa, eu estou sofrendo muito, só eu que sofro, né? Só eu". Não, gente, todos nós sofremos. Agora o tamanho do nosso sofrimento é nós que fazemos. Legal, Vamos, né? bacana. Bacana demais. Fica aí, inclusive, colocou aqui, se você quiser continuar esse assunto, deixou aí as redes sociais para você estar continuando esse assunto. Nós conversamos aqui com Malu e Açúcar. Yasuki. Malu Yasuki, tá? Empreendedora, presidente do Envolve 50 mais. Você pode mandar, inclusive, sua pergunta aqui, depois a gente manda para ela. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um Tá em Alta Podcast.